Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E essa semana, há 2 semanas, Deus tem colocado na minha cabeça muito sobre um personagem da Bíblia. E toda vez que eu tenho isso na minha cabeça, eu começo a anotar algumas coisas. E eu falo, não sei o que Deus quer falar com isso, mas vamos deixar anotado aqui. E aí o pastor Gui fala comigo, fala assim, querido, prega lá. E aí eu falei assim, acho que agora eu entendi o porquê que Deus estava falando sobre isso. Eu quero convidar você, se você está com a Bíblia, se você está com o seu celular, né? Eu sou das antigas um pouquinho, eu gosto da Bíblia. Mas se você está com o seu celular, se você não está com o seu celular, também vai aparecer aqui no telão. Nós vamos ler algumas partes de um capítulo, né? E a gente vai discorrer sobre ele. 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 4, diz o seguinte: um dia o rei Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo para que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Por enquanto nós vamos aqui. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento especial, Pai Santo. Que o Senhor use a minha vida, Pai Santo, não seja eu falando. Nós preparamos, nós estudamos, mas Teu Espírito Santo é que conduz. Teu Espírito Santo é que nos convence. Teu Espírito Santo é que nos mostra, Pai, que estejamos sensíveis à Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como sempre, eu gosto de explicar um pouquinho sobre o contexto do que está acontecendo aqui. Davi, o rei Davi, um homem muito conhecido na Bíblia, o segundo rei de Israel, o primeiro rei foi Saul. Saul foi um rei onde ele tinha tudo para ser um brilhante rei. Saul, ele era um cara bonito, um cara de destaque na sua tribo, ele era um cara corajoso, e o povo de Israel chegou um momento onde eles começaram a pedir um rei para Deus. Antes disso, o povo vivia governado por juízes, né? Então, um juiz ia lá, e o pastor Gui já pregou muitas vezes sobre isso. Ele ia lá, ele governava durante um tempo, ele livrava o povo dos inimigos, depois ele morria, e aí o povo pecava novamente, aí levantava um outro juiz, e assim sucessivamente. Até o momento que o povo viu que as outras nações tinham um rei, e falou assim, nós queremos um rei. Deus não ficou muito feliz com isso, mas Deus, ele falou o seguinte, ele falou para Samuel, um homem muito importante na Bíblia, o maior profeta da Bíblia. Olha que nome lindo. E falou para Samuel, ok, se o povo quer um rei, eles vão ter um rei. E ele ungiu Saul como rei. Saul, ele começou bem, mas ele não terminou como ele começou. Saul, ele desobedeceu. Saul, ele foi um homem que foi rebelde, um homem que foi afoito, um homem que na sua rebeldia ele pecou, ele errou, e muitas vezes ele não confessava sobre esse pecado, muitas vezes ele não falava sobre esse pecado, e ele tentava justificar sobre esse pecado. E um momento, então, numa guerra, onde Deus já havia determinado que o reino seria tirado dele e seria entregue a Davi, que coincidentemente
ele tentou matar também, por ciúmes, por inveja, e em uma batalha, ele se joga em cima de uma espada e se mata. Ele tinha um filho, Jonatas, que também foi morto na mesma batalha. Jonatas era um amigo muito especial para Davi, eles eram muito amigos, melhores amigos. E Jonatas, em um determinado momento, em uma conversa com Davi, ele fala assim, Davi, eles fazem uma aliança. E nessa aliança, Davi, quando ele ainda não tinha assumido esse reinado, ele fala assim, eu vou cuidar daqueles da sua família, Jonatas. Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, que honrou a vida de Saul, mesmo quando Saul o perseguia. Teve a oportunidade de matá-lo e não matou. Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. Morreu. E então Davi assume o reinado e em um determinado momento nós chegamos nesse texto aqui, onde Davi, talvez num dia comum na casa dele, ele se lembra da promessa que ele fez a Jonatas e ele chama Ziba. E ele pergunta sobre esse homem que, muito provavelmente, você não vai colocar o nome do teu filho de Mefibosete, mas existia esse filho. E por que Mefibosete ele era aleijado de ambos os pés? Quando Saul morre, quando Saul se mata, quando Jonatas morre, a notícia vem até o reinado de Saul, e as pessoas ficam apavoradas. Naquele tempo, a morte de um rei era o decreto de que a cidade estava um caos, que outras pessoas dominariam ali o inimigo. E a ama naquela época é a babá de hoje, né? Que cuidava de Mefibosete, no momento de desespero, ela sai correndo para salvar a sua vida e salvar também o filho Mefibosete, mas ela cai. E quando ela cai, Mefibosete, ainda bebê, cai com ela. E desde então ele não consegue mais andar. Ele era um aleijado desde pequeno. Eu gosto muito de um livro, e é um livro até que eu indico sem medo nenhum, né? O livro do nome é o nome do livro é Homens Sem Amarras. Esse livro ele é do bispo T.D. Jakes. É um livro extremamente importante, principalmente para os homens, que fala um pouquinho sobre alguns personagens da Bíblia e traz algumas coisas que nos fazem enxergar realmente a essência de um homem segundo o coração de Deus. Homens Sem Amarras. E esse livro conta um pouquinho sobre a história de Mefibosete. E eu já li esse livro uma ou duas vezes, e quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei desse livro, fui consultar algumas coisas, depois a gente vai falar um pouquinho no final sobre ele mais um pouco. Mas, entrando no texto, algo me chama a atenção no versículo 4. Versículo 4, isso mesmo. Começa o versículo 4 falando assim, e onde está ele? Onde está ele? Mefibosete, ele teve uma história nada fácil, ok? Mefibosete, pensa bem comigo, ele era neto do rei Saul, ele era sucessor direto ao trono, ele tinha uma vida boa, vivia num palácio, e da noite para o dia a vida dele muda. E desde então a vida dele não se tornou mais fácil. De repente a vida de Mefibosete se tornou algo como se uma condenação eterna para a vida dele. Imagina você desde pequeno, imagina quem é pai desde pequeno ter o seu filho, por exemplo, cair e não conseguir mais andar. Imagina você não conseguir mais andar. Imagina você ter feito todos os planos para a tua vida, ter
ter sido proporcionado, ter tido o benefício de ter uma vida tão boa e de você receber promessas, de você começar a vislumbrar o seu futuro e, de repente, da noite para o dia, as coisas mudam. Foi assim que aconteceu com Mefibosete. A gente vai ler mais alguns versículos, mas essa pergunta me chamou a atenção aqui. E onde está ele? Foi a pergunta que Davi fez a Ziba. Uma pergunta sobre Mefibosete. Muitas vezes a gente, na nossa vida, a gente traz feridas. Muitas vezes na nossa vida, a gente esconde deficiências. E aqui eu não estou falando sobre uma deficiência física, eu não estou falando sobre uma deficiência no seu corpo, mas muitas vezes nós temos dentro de nós algo que nos impede de fazermos e de caminharmos como nós deveríamos caminhar. Sabe, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala o seguinte, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Agora, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E algo me chama atenção nesse texto, porque ele fala, que miserável homem eu sou. E quando a gente olha para esse ciclo da vida e a gente pensa que aquilo que é bom, que a gente quer fazer, a gente muitas vezes não faz, e aquilo que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, foi sem querer. Faz com que a nossa vida se torne muitas vezes, aos nossos olhos, miserável, aos nossos olhos penosa. E eu penso que Mefibosete, ele tinha, a partir do momento que ele sai, que ele tem ele não consegue mais andar, é como se a vida dele tivesse se tornado miserável. É como se na cabeça dele, ele quisesse andar, na cabeça dele ele quisesse caminhar, mas o seu corpo não obedecia à sua mente. E muitas vezes, quando essas feridas, não aparentes para os outros, mas algo que corrói dentro da gente, ela começa a ser tão forte, a nossa primeira atitude, muitas vezes, é fugir. A nossa atitude, muitas vezes, é desaparecer. Sabe, Deus, Ele sempre quis ter um relacionamento com a humanidade. Sempre. Sempre foi o desejo de Deus. Quando Ele cria Adão e Eva, quando Ele cria o jardim do Éden ali, cria Adão e Eva, a Bíblia fala que todos os dias, no final da tarde, Ele descia e começava a conversar com Adão. Imagina essa situação, imagina o quão legal seria, né? Você ter ali Deus descendo e falando com você. Nada que você não consiga fazer no seu dia a dia, na sua devocional. Mas aqui, Adão, ele tinha essa oportunidade. Mas em um determinado momento, aparece a serpente, aparece o diabo. E o que ela faz? Ela induz a Eva, e a Eva, enfim, dá o fruto para Adão, eles caem, desobedecem a Deus. E a Bíblia fala que, quando eles fazem isso, eles começam a enxergar a nudez deles. Isso significa algo, que você começa a enxergar aquilo, talvez, de bom que não há em você. E o que eles fazem? Eles se escondem, assim como Mefibosete. E Deus, quando Ele desce, como de costume naquele final de tarde no Éden, o que ele faz? Adão, onde está você? Quando Davi, ele pergunta onde está Mefibosete, é como Deus pergunta para você, onde está você? Que se manteve longe de mim.
Quais são as coisas que foram mostradas a você? Quais são as coisas que você sente no teu coração que te afastaram de mim? Sabe, a gente pergunta, mas a culpa não foi de Mefibosete. A culpa foi da babá que caiu com ele. A culpa foi das consequências dos erros do meu avô, de Saul. Ele teve uma trajetória trágica, ele desobedeceu. O que eu tenho a ver com isso? Mas um dos atributos de Deus, que nós chamamos de incomunicáveis, são os atributos que só Ele tem. E Deus, no seu infinito poder, Ele tem algo chamado onisciência. O que significa isso? Deus sabe todas as coisas. Então, muitas vezes na nossa vida, quando a gente tenta entender o porquê das coisas, talvez nem sempre a gente vai ter uma resposta, mas, com certeza, a gente vai ter Deus do nosso lado. Talvez nessa manhã você está com uma ferida na tua alma, talvez você tenha enfrentado algo dentro de você que tem te deixado aleijado, que tem te deixado coxo, a ponto de você se esconder de Deus, a ponto de você fugir de Deus. Mas Deus nessa manhã Ele fala, onde está você? Eu quero trazer você de volta. Mefibosete, sou eu e sou você. Onde está? Onde está? E, caminhando um pouquinho mais para esse texto, no capítulo 4, no versículo 4 ainda, temos a resposta de Ziba. 2 Samuel 9, capítulo 4b, ali. Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, no hebraico, significa sem pastagem. Lo significa não, debar ou devar significa pasto. Na verdade, a gente tem mais 3 definições para esse nome. Sem pasto, sem palavra, sem alimento. Sem pasto, sem palavra, sem alimento. Lodebar. Lodebar era um lugar. Lodebar era um lugar longe, imagino que longe dali. E uma das atitudes mais tomadas para quem se machuca, para quem se frustra, para quem para quem vê que os seus planos, o seu futuro, ele desabou, é muitas vezes se fechar. É muitas vezes não querer mais contato com pessoas, não querer mais contato, não ter mais forças para as coisas e principalmente não querer mais de Deus. Isso é natural. Isso é natural. Quando às vezes a gente se machuca com alguma coisa, a nossa reação automática é se fechar para algumas coisas. E quando a gente se fecha para algumas coisas, é como se a gente se tornasse uma bomba relógio ambulante, não é verdade? Porque alguma coisa, alguma hora, aquilo vai ter que sair dali. E como que aquilo vai sair dali? Mas durante esse período de silêncio, durante esse período de angústia, de dor, às vezes a gente vê pessoas na igreja tão extrovertidas, né? A gente vê pessoas na igreja brincando, a gente vê pessoas na igreja louvando, a gente nem imagina que talvez o que ela está passando dentro dela. Ah, fulano se matou. Nossa, mas ele era tão alegre. Pois é. Na verdade, quando a gente se fecha por inteiro, a ponto de não deixar que Deus, Ele quebre esse muro que nós criamos em nossa volta. E quando criamos esse muro à nossa volta,
nós não recebemos o alimento que vem dele. Lodebar, sem alimento. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Lodebar, sem comunicação, sem palavra. Nós não conseguimos mais nos comunicarmos com Ele. Você já esteve em Lodebar? Quantos aqui já estiveram em Lodebar? Quantos aqui estão em Lodebar? Sabe, quando eu estava pensando nesse sermão, eu falei assim, hoje vai ser um sermão relax. Mas, na verdade, quando somos confrontados sobre algo dentro de nós que precisa ser mudado e transformado, isso dói demais. Mas Deus, Ele está falando nessa manhã, onde você está, eu quero te tirar de Lodebar. Eu quero te trazer de volta. Eu quero me comunicar com você. Eu quero estar com você. Sabe, Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo, um dos homens mais tempestuosos dentre todos os 12 discípulos, quando nega Jesus, e Jesus já havia predito isso, ele falou assim, olha Pedro, você está falando que você vai caminhar comigo aí onde eu estiver, você vai morrer por mim, mas você vai me negar 3 vezes, e Pedro fala assim, imagina que eu vou fazer isso contigo, e Pedro nega 3 vezes, a onisciência de Deus. E quando Pedro nega 3 vezes, uma tristeza gigantesca cai sobre a vida de Pedro. Pedro, ele era um pescador quando Jesus o chama para ser pescador de homens. E Pedro, quando ele erra, ele retorna para o lugar de onde ele começou. Pedro fala, vou pescar. Vou voltar para onde eu estava. Ou vou estar em Lodebar. Porque eu decepcionei o meu Senhor. Porque eu fiz algo que eu não deveria fazer. Pedro era um aleijado dentro de sua alma quando ele erra e quando ele peca. Sabe, o diabo, ele espera o momento certo, e a Bíblia fala que ele está ao derredor tentando nos tragar, como um leão. Ele não é um leão, como um leão. E ele fica ao derredor. E um dos momentos que o diabo mais gosta de fazer isso é quando nós estamos fragilizados e quando não estamos alimentados pela palavra de Deus. Trazendo por uma forma mais literal, na tentação de Jesus, quando Jesus, ele mesmo cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto e ele ora, e a Bíblia fala que em um determinado momento, Jesus teve fome. Foi exatamente o momento que o diabo aparece. Jesus teve fome. E qual foi a primeira coisa que o diabo fala para ele? Transforma essas pedras em pão. Depois ele fala, eu te darei tal coisa se você me adorar. Ou seja, Jesus aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, ok? Jesus aqui, ele estava... o diabo não poderia vencê-lo ali. O diabo não poderia vencê-lo, como o diabo não pode vencer Jesus, Deus, em nenhum momento. Ele já está derrotado. Mas Jesus, essa tentação nos traz algo interessante, mostrar que Jesus veio ao mundo como homem para mostrar que ele sofria das mesmas coisas que nós sofremos. Mas ele era Deus, Samuel. Ok, mas ele teve sentimentos humanos. Ele pensou em desistir da cruz. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que
Muitas vezes, trazendo até para a questão de Paulo, para a questão de Mefibosete, as nossas frustrações muitas vezes nos levam a lugares onde nós nos fechamos, e lugares onde criamos nossos muros, lugares onde nós deixamos, nós não queremos mais comunicação com ninguém, nós não queremos mais ajuda de ninguém, e nós não queremos nem mais Deus nas nossas vidas. E o mais interessante é isso, não é nem porque a gente se sente bom demais para fazer as coisas. Nesse caso, é porque a gente se sente ruim demais. E a gente acha que a gente não é digno de estar ao lado de Deus, com o Senhor, caminhando com Ele. Você já sentiu isso? Eu já senti isso. Momentos onde eu falo, Deus, eu não sou digno, eu não quero estar, eu não posso estar. As feridas que eu tenho, o Senhor não pode me curar. O mal que eu tenho na minha vida, o Senhor não pode fazer isso, não porque o Senhor não pode, não porque o Senhor não é poderoso para fazer, mas simplesmente porque eu não sou digno disso. Eu não sou digno disso. Um quebrantamento que não nos leva para o palácio, mas nos rouba, nos leva para um vale de remorso, de fechamento, de solidão. Imagina viver aprisionado numa condição como essa. E muitas pessoas dentro da igreja vivem assim. Mesmo todos os domingos recebendo da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, elas se sentem assim. Existem pessoas doentes do nosso lado. Existem pessoas doentes como muitas vezes você, como eu. E existe um grito dentro, muitas vezes um grito silencioso. Mas ao mesmo tempo existe um pensamento, um sentimento de que eu não sou digno. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele te chama, onde você está, eu quero te tirar de Lodebar. Eu penso que, seguindo um pouquinho mais aqui, 2 Samuel ainda, no capítulo 9, os versículos 5 e 6, fala o seguinte: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Eu grifei isso aqui porque a Bíblia é muito engraçada. A Bíblia, às vezes a gente fala, por que a Bíblia repete tantas coisas, né? Tantas vezes a mesma coisa em um espaço tão pequeno? Eu entendo que aqui Deus está mostrando, filho de Jonatas, filho de Saul. Olha quem era Mefibosete. Olha de onde ele veio. Chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou às suas ordens. O termo, a palavra fé, ela é muito mais ampla do que talvez você pense ou imagine. Quando a gente fala sobre fé, você tem fé? O que você logo pensa assim? Pô, eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai abrir aquela porta de emprego para mim, eu tenho fé de que vai haver uma cura na minha casa, eu tenho fé de que Deus vai mudar tal coisa. Isso é fé, ok. Isso é saudável. Aqueles que creem, sabe, no poder de Deus, eles precisam pensar dessa forma. Mas fé é algo mais amplo. Fé é você crer num Deus que você não vê, mas entende que Ele tem o melhor para a tua vida e que você precisa estar sujeito à vontade dEle. Vou repetir. Fé é você crer num Deus que você não está vendo, forma literal, não é um homem que está à sua frente. Mas você crê que Ele tem o melhor para a tua vida, então você se sujeita à vontade dEle. Isso é fé. Também. Já estou dando spoiler da nossa aula de cursos de teologia toda quinta-feira. Essa quinta sou eu, tá bom?
E então fé, nesse caso, é uma fé de submissão, é uma fé de se humilhar, é uma fé de se entregar. Como Mefibosete fez perante o rei, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Será que a gente consegue compreender, a gente consegue ligar os pontos? Aqui, Davi é uma representação de Deus nas nossas vidas. Ele chama Mefibosete, ele traz Mefibosete de Lodebar. E Mefibosete, talvez naquele momento, ele pensa o seguinte, ele fala assim, é a minha oportunidade. Mefibosete poderia ter entrado naquele palácio e falado assim, eita, hein? Era eu para estar aqui. Era eu, meu avô, que era o rei aí. Não era para ser você aí, não. Mas o que Mefibosete faz? Ele reconhece que Deus havia colocado Davi ali. E ele, como um súdito ao rei, ele se inclina, ele se coloca. Fé é estar submisso à vontade de Deus, se acontecer ou não acontecer. Acho que não tem esse versículo aí, eu coloquei hoje de manhã, mas eu vou ler aqui. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. A fé descrita aqui tem dois elementos. Crença de que Deus existe. Ok? Tem alguma dúvida aqui? Se tiver, a gente ora. E a crença em que Deus é moralmente ativo, ou seja, Deus é digno de confiança. Já confiou demais em alguém? Fala assim, por você eu meto a mão no fogo. A gente mete a mão no fogo por uma pessoa, mas não mete a mão no fogo por Deus. Fé, guarda isso para a tua vida, é fazer a vontade de Deus, é estar submisso à vontade de Deus. Para Mefibosete, ele entendeu isso, ele foi humilde, ele honrou, afinal Deus colocou ele ali. Precisamos entender que o processo de cura em nossas vidas requer reconhecer que aquilo que pensávamos ser o melhor não é. Deus, sendo tão bom como Davi foi com Mefibosete, espera de nós algumas coisas importantes. Humildade, reconhecimento de que sem Ele não podemos nada e honra. Talvez hoje, com essa palavra, você está pensando de onde você estava e onde você está hoje. Sabe, eu faço esse exercício na minha cabeça. Quando às vezes eu estou triste com algumas coisas, eu não sou melhor que ninguém. Às vezes, eu sou um Mefibosete também, muitas vezes. Mas eu faço o seguinte, e o Espírito Santo trabalha isso na minha vida. Quando nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo, ele é latente na nossa cabeça. Ah, mas como que eu ouço a voz de Deus? Querido, eu não sei como que Deus vai falar com você. Mas eu acho muito nítido o jeito que Deus fala comigo muitas vezes. O Espírito Santo, ele fala assim para mim, tenta lembrar de onde você estava e de onde eu coloquei você agora. E às vezes a gente é tirado de um lamaçal, é tirado de Lodebar, é tirado de um lugar de tristeza, onde nós estávamos realmente num vale de remorso, a gente é trazido para o palácio, mas depois de um tempo, a gente faz o seguinte, foi legal, Deus, obrigado, agora é bola para frente. Deixa que eu caminhe aqui. É natural, às vezes, depois de uma conquista, a gente relaxar um pouquinho, né? Depois de um livramento, a gente relaxa um pouquinho. Mas a gente precisa entender que Deus, ele merece toda a honra e tudo aquilo que nós temos. Eu costumo dizer aqui nas ofertas sobre honrar a Deus com o nosso financeiro, mas não é o nosso financeiro, é o nosso tempo, é o nosso casamento, é o nosso relacionamento.
é o nosso trabalho. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre você fazer tudo para a vontade de Deus, para a glória de Deus. O problema é que o ser humano é um bicho muito estranho, porque o ser humano ele tá lá em Lodebar, e aí, quando Deus tira ele de lá, ele fala assim, ele ainda acha que foi por mérito dele. Mas Mefibosete entendeu que não foi por mérito dele, porque ele não tinha mérito nenhum. E ele se prostra. Ziba trouxe Mefibosete nos braços, um homem feito, um homem pesado, ele já não era mais criança. Alguém o carregou. Davi deu o primeiro passo de lembrar, de falar para Ziba, de trazer Mefibosete. Agora eu vou falar algo para você. Deus, ele teve o primeiro passo de enviar Jesus, de morrer na cruz, para trazer eu e você para perto dele. Lucas 19, de 9 a 10, fala o seguinte: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso aqui conta a história de Zaqueu, um cobrador de impostos, que Jesus viu nele sentiu um amor tão grande por ele, que foi comer na casa dele, sentou-se à mesa, e houve salvação naquela casa. E houve transformação naquela casa. Deus nos resgata de Lodebar. A atitude de Mefibosete foi honrar o seu resgatador. Quando reconhecemos e honramos o que Deus fez por nós, entendemos que a fidelidade a Ele, a sua vontade, é algo inegociável, porque Ele deu tudo por nós. E muitas vezes exige tão pouco de nós, às vezes a gente reclama disso. 2 Samuel, continuando, ainda nos versículos 7 a 13, fala o seguinte, como se fosse uma conclusão. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Davi não conhecia Mefibosete pessoalmente. Davi tinha feito uma promessa para Jonatas, seu pai, mas ele não conhecia Mefibosete. Ele não sabia quem era. Mas ele havia feito uma promessa. Ele havia feito uma aliança. Ele havia amor em Davi por uma pessoa que ele não conhecia. E ele manda trazer Mefibosete de Lodebar, pede para Ziba trazer. Algo muito relacionado com o que Deus faz conosco. Mas, é claro, Deus te conhece. Deus, ele conhece todas as pessoas. Deus conhece o coração de todos. Salmo 139 fala assim, que antes que a palavra me tenha chegado à boca, eu já sei o que você vai dizer.
Deus nos conhece. E Deus nos ama. E não por méritos, não por obras, não por nada que a gente venha fazer. Deus, Ele quer nos trazer de volta. Isso se chama graça. A graça de Deus. A graça de Deus que olha para um coração sujo como o meu, como o seu, um aleijado na alma, com as feridas, com a sujeira toda que tem. Uma pessoa que fala assim, cara, eu vou para uma igreja, vou lá para uma igreja agora nesse domingo aí porque alguém me chamou, mas cara, eu vou lá ouvir, vou lá, vai ser legal e tudo mais. Mas eu posso dizer uma coisa, talvez Deus não tenha te trazido você aqui nessa manhã por acaso. Sabe por quê? Porque a lama que você traz nos seus pés, porque a sujeira que você traz no seu rosto, nas suas mãos, Deus, Ele quer te limpar dessa manhã, Deus, Ele quer te trazer, Ele quer te resgatar, porque Ele te ama, porque Ele te conhece, Ele quer te trazer para a mesa novamente, onde você está, Ele quer tirar você de Lodebar. Não são nossos méritos, não são nossos méritos, não são nossos méritos. Não caia nisso. Efésios 1, 6 a 7 fala, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mefibosete tinha a oportunidade de viver algo novo e ele entendeu que a graça não era algo inalcançável. A graça de Deus não é algo inalcançável. Versículo 8 de Samuel 9 fala, então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este teu servo? Para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu. Cão era considerado um animal impuro para os judeus. Quando nós estamos escravizados no pecado, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos sendo arrastados, como o filho pródigo que estava comendo o resto dos porcos, o diabo não vem para a gente dar uma palavra de incentivo. O diabo te dá uma palavra de incentivo para você ir até a lama. Depois ele não te dá mais uma palavra de incentivo. Ele fala assim, você é um cão morto. Você não merece. Era o que Mefibosete sentia. Que ele era um cão morto. Que ele era um cão morto. Mefibosete, ele não foi curado exteriormente, mas ele foi curado interiormente. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e Deus sabe como tem que fazer todas as coisas. Quando Mefibosete tomar o lugar à mesa, começa a experimentar o verdadeiro alimento, que antes ele não tinha em Lodebar, do lugar sem pastagem se alimento, do lugar sem pastagem se alimento, a mesa farta do rei. A mesa está posta nessa manhã. Quando sentamos à mesa do rei, experimentamos o melhor alimento dado pelo Espírito Santo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para você que é velho de igreja, essa palavra é para você que está chegando aqui e não sabia que existia um Deus que te chamava tanto. Porque, como eu disse, muitas vezes dentro da igreja nós estamos e nós somos pessoas amarguradas, nós estamos escondidos, nós estamos em Lodebar, nós estamos num vale de remorsos, mas a gente está levantando a mão e adorando a Deus e cantando e falando que Deus é o nosso rei, salve o nosso rei, que nos batiza com o Espírito Santo, mas por dentro a gente está acabado. Deus, Ele quer acabar com isso hoje, em nome de Jesus. Deus, Ele quer acabar com isso em nome de Jesus. Deus conhece. Deus, Ele não quer acabar com você, Ele quer acabar com a sua situação, Ele quer acabar com esse seu sofrimento. Ele não quer acabar com você, Deus não odeia você, Deus te ama. Às vezes você fala assim, mas a culpa é de quem? Por que Deus, por que eu sou culpado disso? Na verdade, você não pode não ser culpado disso, e Deus, na verdade, Ele não te culpa disso. É o diabo que fala para você que Deus te culpa disso, que você não é capaz, que você não é digno disso.
Não é uma pregação triunfalista, queridos, é uma pregação de redenção, de graça, de um Deus que nos resgata de onde nós estávamos. O nome Mefibosete em hebraico significa boca de vergonha. Boca de vergonha. E muito tempo isso foi o que ele levou para si. Eu sou uma vergonha. Sabe o que é mais interessante? Mefibosete passou a sentar na mesa do rei. Quando você senta numa mesa, imagina agora na tua cabeça. Você está sentado na mesa. Daqui para baixo, Mefibosete, ele era diferente dos outros, pelo problema nas pernas. Mas daqui para cima, ele é igual aos filhos do rei. Ele estava sob o olhar do rei. Ele estava sob o olhar do rei. A mesa é o seu lugar. O palácio é o seu lugar. Aqui eu não estou falando sobre prosperidade, sobre sucesso. Na verdade, o maior sucesso que a gente pode ter é ser alcançado por Deus. As demais coisas não serão acrescentadas, mas eu estou falando sobre uma pessoa que estava num vale, que estava perdida e foi achada. Uma pessoa que não podia andar, mas o Espírito Santo, através de uma representação de Ziba, ele trouxe até o palácio e ele sentou à mesa. E o rei estava olhando para ele e falou assim: você é como o nosso, não existe mais Lodebar sobre a tua vida. Onde você está nessa manhã, eu estou te trazendo. Você precisa estar à mesa do rei. Você precisa estar à mesa do rei. Isso é a graça, isso é a salvação de Jesus Cristo sobre a tua vida. Para finalizar, falei bravo agora. Eita. Ei, Espírito Santo, irmão. Citação do livro O Homem Sem Amarras, que eu falei no começo. Mesmo nossos fracassos são sucessos. Eles representam o milagre da nossa sobrevivência. Se considerarmos aquilo que tivemos que enfrentar, embora possa parecer fracasso para nós, nós sobrevivemos. É uma sobrevivência, e a sobrevivência significa sucesso. Não importa a extensão da sua ferida, não importa o tamanho da sua deficiência. Não importa quão distante você está do que poderia ter sido e deveria ter sido. Você ainda pode chegar ao palácio e sentar-se à mesa com o restante dos filhos do rei. Sim, apesar ainda de ter um problema físico escondido debaixo da mesa, onde as pessoas não conseguem ver, a mesa ainda é o seu lugar. Bem-vindo à mesa, bem-vindo à mesa. Deus sabe exatamente em que ponto você se encontra. Mesmo assim, mesmo que você esteja perdido em Lodebar, Ele vai te tirar de lá. Em nome de Jesus, feche seus olhos.